Olá, queridos ouvintes, a paz do Senhor. Meu nome é André Salles e estamos iniciando mais um devocional Temor e Tremor. Nesta semana nós estamos iniciando essa nova série que nós vamos fazer no livro de Salmos, meditando, refletindo, pensando sobre o livro de Salmos. E que nossa oração, queridos, seja para que nós possamos se fortalecer na fé, crescer espiritualmente e amadurecer como cristão. Esse é o nosso desejo para essa nova série que nós vamos estar iniciando. Nem me castigues no teu furor, tem compaixão de mim, Senhor. Meus irmãos, o salmo que nós vamos estar meditando hoje é Salmo 51, Salmo de Davi, que é Almeida século 21, ela intitula Confissão de Pecado e Súplica por Perdão. Esse salmo aqui ele vai nos fazer refletir, nós como leitores, como é que nós estamos lidando com os nossos pecados? Como é que nós estamos respondendo aos nossos pecados? De que maneira nós estamos lidando com os nossos pecados? Você está negando a realidade do seu pecado? Você está encobrindo os seus pecados ou você está confessando os seus pecados? É isso que nós vamos refletir nestes salmos. Então vamos orar, pedir a Deus que nos dê graça para que nós possamos entender e aplicar o versículo, os textos bíblicos na nossa vida. Querido Deus e Pai, te louvamos, meu Deus, por estarmos iniciando essa nova série. E te pedimos para que nós possamos, ó Pai, vir aprender, crescer em espiritualidade dentro do livro de Salmos. Assim eu te peço que o Senhor abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, vou estar dividindo o livro de Salmos, o 51, em 3 partes, do versículo 1 ao versículo 12, do 13 ao 17 e do 18 ao 19. O versículo 1 ao 12 diz assim: Ó Deus, compadece-te de mim segundo o teu amor. Apaga minhas transgressões por tuas grandes misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica de meu pecado. Pois reconheço minhas transgressões e meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal diante dos teus olhos. Por isso tua sentença é justa e teu julgamento é puro. Eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Tu desejas que a verdade esteja no íntimo, no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que regozijes os ossos que esmagastes. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Não me expulse da tua presença, nem retire de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito obediente. Queridos, para nós podermos entender esses salmos, a gente tem que pontuar algumas coisas. Primeiro, o Salmo 51 ele não é uma confissão formal, ele é uma confissão de arrependimento. Por quê? Porque não basta, meus irmãos, ser honesto e confessar as nossas falhas pessoais se essa confissão não tiver um entristecimento pelo pecado. Tem muita gente que é honesta, que diz que até pecou mesmo, mas não tem um entristecimento pelo pecado. Por isso nós entendemos esse salmo na questão de se entristecer pelo pecado. É o que o salmista aqui vai fazer. Outra coisa também é que esse salmo é uma confissão pública, ou seja, quando ele foi escrito, ele foi entregue ao mestre de canto para que esse salmo seja cantado no templo, na congregação do povo de Deus, e talvez até memorizado por muita gente. Por exemplo, quando nós falamos de salmos de arrependimento, o que vem em nós é o Salmo 51. Então é importante entender isso, que o objetivo destes salmos ele é dar testemunho e instrução para nós aprendermos a trilhar o caminho da restauração. Nós temos aqui um testemunho de alguém que pecou, confessou o pecado e foi restaurado por Deus. O Salmo também, queridos, ele não é apenas um registro da desgraça na vida de Davi, não, e nem um relato sobre a queda de um servo de Deus, não. Nós temos que entender que este Salmos, ele também relata como é que a graça de Deus triunfa na vida de Davi. Como Paulo disse, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E há que se lembrar que o arrependimento humano, ele é um fruto da graça de Deus. 2 Coríntios 7, 10 diz assim, pois a tristeza, segundo a vontade de Deus, produz o arrependimento que conduz à salvação. Então precisamos entender esses pontos. Primeira coisa que nós vamos aprender aqui, do versículo 1 ao versículo 12, é de que essa oração aqui ela é motivada pela compreensão da gravidade do pecado. Davi tinha uma compreensão de quão grave é o pecado. Por exemplo, olha aqui como é
como é que ele usa termos aqui para se referir ao pecado. Primeiro, transgressão, no versículo 1. No versículo 2 fala de iniquidade. E depois vai usar uma metáfora do isopo. Vamos entender melhor isso. Percebe-se que na sociedade que nós vivemos hoje, o pecado ele é geralmente equiparado a um deslize, um mau hábito. É um comportamento disfuncional, um passo errado, uma decisão errada. A perspectiva, meu irmão, social em relação ao pecado é observada desta forma. E percebe-se que por isso que a confissão, a prática de confessar os pecados está em extinção. Porque a gente não tem mais essa compreensão de quão ele é grave. Hoje não se pede mais perdão, se pede desculpa. Sabe por que nós não confessamos os nossos pecados? Porque nós não confessamos, meus irmãos. Porque a gente não acredita mais que somos pecadores. E não reconhecemos que aquilo que fazemos é pecado. É por isso que a gente não confessa mais. Mas Davi tem uma compreensão da natureza do pecado, quando é grave. Primeira coisa aqui dele, que ele fala, versículo 1, transgressão. Ou seja, esse termo aqui, ele descreve o ato de ultrapassar de forma voluntária os limites estabelecidos pela lei. É uma atitude de rebeldia contra os regulamentos de Deus. Então Davi entendia ser um criminoso aos olhos de Deus, e só Deus para salvar ele. Por exemplo, a lei ela proibia a cobiça, o adultério, o furto, o falso testemunho. E Davi havia transgredido todos esses mandamentos com o pecado com Batseba. Aí o que é que Davi entende? Eu sou um transgressor, um criminoso diante de Deus. Agora o importante é nós entendemos o seguinte. Muitas das vezes, aos olhos da sociedade, cobiça e orgulho, falso testemunho não é pecado. Mas Davi entende que aos olhos de Deus é condenável esse tipo de prática. Por isso que ele diz, paga minhas transgressões, porque ele se considera um criminoso. Outra coisa também é que a iniquidade. A iniquidade dá a ideia de uma mancha no caráter. É uma perversão que precisa ser lavada. O que significa que a perversão aqui, ela não é algo, somente uma decisão errada. Não, é algo que faz parte de nós. Davi entende isso. Em outras palavras, Davi não concebeu o pecado somente como um ato isolado da vida dele, não. Mas é como uma coisa que fazia parte da vida dele. Era algo que estava entranhado nele. A natureza do pecado estava nele. Ele entende isso. As raízes da iniquidade, elas estão arraigadas em nós. Somente Deus para nos libertar das garras do pecado. É isso que Davi entende. Por isso que ele fala iniquidade. E outra coisa também é o isopo, lá no versículo 7. Davi ele se sente imundo de forma moral e espiritual. Então ele vai usar aqui uma linguagem sacerdotal. O que é o isopo? O isopo era uma planta usada pelos sacerdotes para aspergir o sangue do Cordeiro Pascual. Você vê lá em Êxodo capítulo 12. E também para purificação em Números 19. Em Levítico 14 também fala que era usada essa planta para lavar os leprosos. Então Davi, ao pedir para ser purificado com isopo, ele estava revelando a sua compreensão de que para ser restituída a comunhão com os santos, e principalmente com Deus, é preciso dessa purificação espiritual. Porque o pecado é como uma lepra que nos separa e nos distancia de Deus, e somente a purificação da graça do Espírito nas nossas vidas é que nos restitui a comunhão com Deus. Então entenda, a compreensão de Davi aqui não se limita às metáforas, mas a uma ofensa direta à santidade de Deus. Porque ao invés de Davi aqui ter confessado o pecado para os outros, ele confessa para Deus. No versículo 4, ele confessa o pecado para Deus. O pecado, primeiramente, é uma ofensa para Deus. Por quê? Porque a lei de Deus é que define a transgressão, o ato pecaminoso. O pecado ele ofende, meu irmão, mais aquele que a gente ama. Por exemplo, uma mãe e um pai que tem um filho nas drogas, a sociedade pode até sofrer por essa situação de um filho estar nas drogas, no mundo do crime. Mas quem é que vai sofrer mais? A mãe e o pai que gerou o filho, que ama o filho. Assim é Deus. Quando pecamos, a pessoa que mais é ofendida é Deus. Por quê? Porque não tem ninguém que ama mais a nós do que Deus. Por isso que então que Davi ele vai confessar para Deus, porque ele sabe que a pessoa que ele mais ofendeu aqui foi Deus. E o pecado tem as suas consequências. No versículo 12, tira nossa alegria. No versículo 8, é um peso da condenação. No versículo 11, nós temos aqui uma perspectiva obscura do futuro. O pecado faz isso. Ele obscura os nossos olhos para com o futuro. Ele tira nossa segurança. Ele enche o nosso coração de medo, de insegurança, de desespero, de angústia. São as consequências do pecado. E essa confissão de Davi aqui, ela vai ser fundamentada na verdadeira fonte do perdão, que é Deus. No versículo 1 e versículo 2,
Davi aqui apela para os únicos fundamentos, meus irmãos, eficazes para o perdão, que é a benignidade e a misericórdia de Deus, a graça, o amor de Deus. Davi não apela para a justiça própria, coisa que ele nem tem, nem apela para os seus feitos no passado, Senhor. Ó, quão grandes coisas eu fiz para ti, Senhor, no passado, não. Ele não apela para isso, ele só apela para Deus, porque ele sabe, meus irmãos, que mesmo as nossas melhores intenções para o reino de Deus, muitas das vezes são manchadas pela desgraça do pecado. Outra coisa que nós aprendemos com Davi aqui é que Davi, ele não tem desculpa para o pecado dele, não. Em nenhum momento aqui ele adota maneiras que muitas das vezes nós adotamos para se defender por causa do pecado. Por exemplo, quer ver uma coisa? A psicologia chama isso de mecanismo de defesa. Quando a gente peca, a gente tem alguns mecanismos de defesa. Por exemplo, acusar os outros. Para quê? A fim de que os nossos erros pareçam menores, menos graves. É que nem Adão e Eva. Não, Senhor, foi a mulher que tu me destes. Outra coisa que nós também usamos quando vamos confessar o nosso pecado é a compensação. É quando uma pessoa tenta encobrir os seus erros com alguma atitude boa. Ela acha que as atitudes boas dela vão encobrir as ruins. Outra coisa ruim também que a gente faz em relação à confissão de pecado é a comparação. É porque tem pessoas piores na sociedade e nós se comparamos. Não, ela é pior do que eu, aquela pessoa. Então são coisas, queridos, que Davi aqui não faz. Ele confessa o seu pecado, reconhece isso, e Davi se apresenta a Deus, meu irmão, e apresenta a sua culpa, a sua transgressão, o seu pecado. Percebe-se que ele não culpa ninguém. Ele não culpou Batseba por causa da sua beleza, ele não culpou Batseba porque ela não ofereceu nem resistência, ele não culpou as mulheres dele porque talvez nem se satisfaziam ele, ou então não culpou Urias porque não cuida dela, ou então não culpou a ele mesmo porque era viciado no pecado. Não, ele não culpou nem o outro, ele se culpa, ele confessa o próprio pecado. Então Davi, nesse salmo aqui, não oferece desculpa nenhuma, mas ele vai na fonte de todo o perdão, que é Deus, confessa o seu pecado e assuma a responsabilidade do seu erro. E por causa dessa convicção de Davi sobre as misericórdias de Deus, ele é levado a clamar por transformação, lá no versículo 10, que Deus o transforme. E no versículo 13 ao 17, Davi vai falar o seguinte: então ensinarei os teus caminhos aos transgressores e pecadores, se converterão a ti, ó Deus, Deus da minha salvação, livra-me dos crimes de sangue, e minha língua cantará alegremente tua justiça. Senhor, abre meus lábios, e a minha boca proclamará o teu louvor, pois não tens prazer em sacrifício e não te agrada de holocausto. Do contrário, ofereceria a ti sacrifício aceitável para Deus, é um espírito quebrantado. Ó Deus, tu não desprezarás um coração quebrantado e arrependido. O interessante aqui é de que a confissão de Davi ela foi feita com atitude de comprometimento com Deus. Ou seja, ele confessou o pecado querendo voltar ao compromisso com Deus. Muitas das vezes a gente confessa o nosso pecado e a gente não pensa em compromisso. Às vezes oramos assim: Senhor, perdoa todos os meus pecados, mas não está lembrando de nenhum. Então Davi aqui ele confessa seu pecado querendo restaurar justamente esse compromisso com Deus. Agora, Senhor, eu ensinarei, no verso 13, os teus caminhos transgressores e os pecadores se converterão a ti. Ou seja, eu serei um instrumento, Senhor, de encaminhar as vidas para Cristo, encaminhar as vidas, os pecadores, aos caminhos do Senhor novamente. E no versículo 18 e 19, para encerrar, diz assim: faze o bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifício, de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então serão oferecidos novilhos sobre o teu altar. Ou seja, Davi não somente se comprometeu a se voltar para os caminhos do Senhor, mas também a interceder pelo povo. Quando ele fala, faz o bem a Sião, ele está intercedendo por Jerusalém. Então é isso que nós devemos aprender na confissão dos nossos pecados. Então, para nós encerrarmos, vamos fazer algumas aplicações. Primeiro, esses salmos, ele desafia nós a refletir sobre a maneira que nós temos respondido ao nosso pecado. Nós não temos que cobrir o nosso pecado, nem negar a sua realidade, muitos menos alimentá-lo, mas confessá-lo diante de Deus. Nós não podemos lançar a culpa nos outros, nem transferir a nossa responsabilidade para os outros, não. Temos que confessar os nossos pecados. Segundo, que o verdadeiro arrependimento implica uma declaração completa da culpa. Davi aqui, ele declara sua culpa de forma completa. Nós devemos fazer isso também. Outra, que o verdadeiro arrependimento, ele não se contenta em receber apenas o perdão divino, meu irmão, mas ele anseia também pela restauração e a purificação, a fim de se voltar ao serviço de Deus. Então a verdadeira confissão tem que ter esse desejo de voltar ao serviço de Deus.
Queridos, que Deus te abençoe. Até a próxima. Em nome de Jesus.